Saudações guerreiros e guerreiras, mais uma vez. Como eu dizia no vídeo anterior, os nossos animais sombra, né? Estamos começando essa jornada dessa tipologia dos animais de poder pelo aspecto sombrio. Hoje eu quero fazer o primeiro relato de poder, né? Como o nosso amigo Juan Tuma costuma dizer, um relato pessoal para vocês terem uma ideia de como é que é encontrar com esse animal sombra, como é que é a experiência, para que vocês possam entender. Eu comentei com vocês no primeiro ou no segundo vídeo que eu sou praticante ah, de, do xamanismo amazônico. Eu vivo na região amazônica, vivo na cidade de Belém do Pará, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar da ayahuasca, ou o vinho das almas. Aqui na região amazônica, por influência da própria civilização inca, por influência das, das muitas tradições indígenas que são muito presentes ainda aqui na região amazônica, nós utilizamos a ayahuasca como planta de poder. É claro que não é uma coisa tão popular, muito embora ela esteja muito difundida, muito mais difundida do que no passado. É a planta de poder da nossa região, muito utilizada, né, pelas pessoas que frequentam igrejas ou que frequentam centros mais xamânicos. Particularmente eu não faço parte de igrejas de Daime ou de Ayahuasca. Nós temos igrejas do Daime, né, igrejas da União do Vegetal. Eu não sou adepto de nenhuma dessas igrejas, eu sou um caminhante mais individual. Às vezes eu frequento uma comunidade na qual se faz um trabalho xamânico e tenho as minhas próprias práticas individuais, como praticante do nagualismo, como estudioso do toltequismo, né? E então, quando eu comecei a utilizar a ayahuasca, eu fiz uma experiência fora de um contexto religioso. Eu comunguei a ayahuasca, como nós dizemos aqui, nós comungamos o vegetal, né? Porque eu não compactuo com o uso recreativo de qualquer planta de poder, que isso fique bem claro. Nós não, nem eu, nem o próprio Juan Tum, acredito, né? Já falou muito sobre isso para vocês, nós não compactuamos com o uso recreativo. As pessoas devem ter responsabilidade no uso das plantas de poder. A primeira vez que eu utilizei foi fora de um contexto religioso, espiritual, mas com toda a responsabilidade. Fiz uma meditação com uma amiga minha, numa ilha que fica aqui na cercania da cidade de Belém. Belém é rodeada por mais de 70 ilhas. E eu tive uma experiência muito interessante de conexão com a natureza, mas até então eu não havia encontrado com esse animal, e eu fiquei 8 anos sem utilizar o vegetal, a ayahuasca. E disse para mim mesmo, eu não preciso mais disso, né? Não preciso usar mais vegetal, porque eu já sou estudante de alquimia, já pratico yoga, todo aquele preconceito, aquela justificativa intelectual, né? Muitas pessoas têm um preconceito em relação a plantas de poder, não sabem que elas são ferramentas, né? Para nós termos uma meditação, uma expansão de consciência. E há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu comecei a frequentar uma comunidade aqui na cercania de Belém que faz um trabalho em uma linha mais xamânica, com ayahuasca, com planta de poder. E essa experiência foi bastante transformadora para mim, porque ela foi muito forte. E nessa experiência eu tive o meu contato muito forte, muito poderoso com o meu animal de poder. Até então eu achava que eu sabia qual era o meu animal de poder, mas vejam bem como a nossa mente nos engana. O nosso intelecto, ele nos engana muito. Tenham muito cuidado com a mente. A mente é uma ferramenta, nós não devemos negá-la, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela.
Então foi nessa cerimônia, né, xamânica, utilizando a ayahuasca, que eu encontrei pela primeira vez, de uma forma muito forte mesmo, com o meu animal de poder. Vocês já perceberam que toda vez que eu abro o vídeo eu faço essa saudação aqui para vocês, né? Eu vou explicar o que significa. É a saudação da pata do felino. É uma saudação pessoal que o meu animal de poder me ensinou. Eu vou falar ainda muita coisa para vocês. Hoje eu só estou iniciando aqui esse relato pessoal, para que vocês entendam como é que é a relação de um indivíduo com o seu animal de poder. Primeira vez, então, eu tomei a ayahuasca, nós começamos a cerimônia. E como eu sou yogi, pratico yoga, nós temos uma técnica na yoga que a gente se concentra na chama da vela, que se chama tatraka. É uma técnica tibetana. Eu ingeri a ayahuasca, nós tomamos, me sentei no meu lugar, na posição de meditação, na posição do lótus, e comecei a fazer os exercícios lá de meditação, focado na chama da vela. E eu pensei, assim, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Quando eu tomo as plantas de poder, elas começam a agir muito rápido em mim. Em média, uma pessoa começa a sentir o efeito de uma planta de poder entre 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Isso depende muito do organismo, da configuração bioenergética de cada pessoa. No meu caso, de 15 a 20 minutos já está fazendo efeito, mas é porque eu levo uma vida bastante regrada, tenho uma alimentação saudável, então eu pratico esporte, arte marcial, enfim. Então isso facilita bastante. E eu comecei a ver um olho na chama da vela. Então imaginem essa situação. A chama da vela e eu comecei a ver um olho meio que se esgueirando na chama da vela. E eu comecei a olhar para aquele olho e o olho olhava para mim. Só que a partir de um determinado momento, eu comecei a me sentir meio que hipnotizado por aquele olho. E eu percebi que era um olho de felino. Eu via a meia face de um felino, mas eu não estava conseguindo ainda determinar que felino era. Eu não sabia bem se era um jaguar, se era um puma, se era um leopardo, mas ele estava meio que mesclado com a aura da chama da vela. E vocês imaginam a chama da vela e ele aparecia assim para mim, né? Só aquele olho e uma parte da face, como se ele estivesse me espreitando. E a partir de um determinado momento, vocês vão rir desse relato, porque foi uma coisa muito engraçada e ao mesmo tempo assustadora para quem estava no local. Eu comecei a me comportar como um animal. Eu literalmente comecei a me comportar como um felino de grande porte. Então vocês imaginem, o local tinha mais ou menos 30 pessoas numa roda de cura, e eu comecei a rugir. Comecei a mostrar os dentes, e eu estava com os cabelos bem compridos na época, né? Bem longos. E eu comecei a fazer caretas, a mostrar as minhas garras e comecei a me comportar como um animal, literalmente. Só que eu percebi naquele momento, depois, claro, de tudo, que o meu animal de poder tomou conta de mim. Houve um momento em que eu literalmente, eu perdi a consciência. Mas eu não quero com esse relato meter medo em vocês. Isso foi a minha experiência. E eu comecei a me comportar como felino, como animal. Eu sentia cheiro, meu olfato ficou muito ampliado. Eu enxergava melhor no escuro. Eu estava ouvindo os sons da mata, porque o local onde estava ocorrendo a cerimônia ele fica num sítio e fica cercado pela floresta amazônica, fica mais ou menos uns 50 quilômetros aqui do centro da cidade. E teve um momento que uma das pessoas da roda de cura, uma mulher, uma amiga, teve que intervir, ela teve que ir lá, Marcelo, tá tudo bem com você? Ela começou a agitar um maracá, então ela fez todo um processo lá para me reanimar. Então, foi um processo muito forte para mim.
E depois que eu voltei à consciência, pedi desculpa para as pessoas, por favor, me desculpem, não foi minha intenção. E ao longo de toda a cerimônia, são 4 horas de cerimônia, a gente está sob o efeito do chá, né? Eu sentia a presença daquele ser comigo o tempo todo. Inclusive, houve momentos em que eu sentia a presença dele no meu corpo. Foi realmente uma experiência muito forte mesmo. E na medida em que eu senti a presença daquele felino, que eu não consegui determinar exatamente qual era naquele momento, eu sentia tudo que ele sentia, eu sentia os instintos dele. Teve um momento que eu olhava para o mato, para o escuro, e eu tive vontade de caçar. Vocês imaginem o que é um sujeito de 1,86 m, eu sou alto, vontade de sair correndo para o meio do mato e caçar. Então, enfim, mas eu tive outras experiências, né? Quem já tomou uma planta de poder sabe que é uma experiência muito rica, muito vasta, não vou detalhar aqui. E aí o que é que aconteceu? Eu tive essa apresentação a esse felino, que num primeiro momento eu não consegui determinar qual era. Eu sei que ele estava no fogo e ele meio que tomou conta ali de mim. Eu não sabia dizer se era um jaguar, uma onça, um puma, se era um leopardo, né? Não dava muito bem para definir. E foi nas rodas de cura seguintes é que eu realmente tive a clareza de que animal era. Mas isso eu vou contar somente no próximo vídeo. Até lá!